Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Carlos Onielton, sou engenheiro mecânico, professor contratado do Departamento de Engenharia Mecânica e Produção da Universidade Estadual do Maranhão e também aluno mestrado em Computação Aplicada e Engenharia Aeroespacial pela mesma instituição. Bem pessoal, no nosso curso de Introdução ao MATLAB para Engenheiros e Cientistas, hoje veremos um aprofundamento da nossa Command Window, que é, como já foi comentado na aula anterior, a nossa janela de comandos do MATLAB. Veremos também como estar criando variáveis escalares e fazendo atribuição de valores a elas, as regras para a criação do nome desse tipo de variáveis e finalizaremos com o repasse de alguns comandos básicos ao usuário inicial do MATLAB. Pessoal, eu tenho que tecer algumas observações quanto à utilização da Command Window. E a primeira é que a Command Window só está habilitada à utilização, ou seja, eu só posso repassar um comando nessa janela específica do MATLAB quando o meu cursor estiver piscando ao lado do meu prompt de comando. Eu falo isso porque alguns alunos durante a utilização do MATLAB tentam repassar comandos ou chamar algumas funções específicas do MATLAB, enquanto esse cursor e o próprio prompt de comando estão omitidos na Command Window. E aí significa dizer que o MATLAB está executando alguma determinada atividade, e por não ter encerrado ainda, ele não está habilitando a Command Window, não está habilitando o nosso cursor, para que a gente possa estar de fato chamando nossas funções, executando nossos comandos de fato, nossos comandos propriamente. A segunda observação que eu vou chamar a atenção aqui, pessoal, é que para que a gente repasse um comando, a Command Window, basta que ele seja digitado logo onde está posicionado o nosso cursor e o usuário, ao término de digitar o comando, apenas dê Enter. Assim, o comando vai ser processado pelo MATLAB e o seu retorno vai ser então exibido. E um comando qualquer digitado anteriormente, ele torna-se então inacessível após o último ter sido repassado ao MATLAB. E na verdade assim, ele só se torna acessível uma vez que ele seja reescrito ou então chamado pelas teclas para cima ou para baixo, como foi comentado na aula anterior. O terceiro ponto que eu chamo a atenção, pessoal, é que se um determinado comando for extenso demais para ele caber numa linha da sua Command Window, então basta você colocar reticências no término da sua janela, ou seja, na parte em que possivelmente esse comando vai deixar de ser visível a partir de então, você coloca reticências e dá Enter e você ganha aí pelo MATLAB a oportunidade de estar continuando o mesmo comando na linha logo abaixo. Em se tratando de utilização da Command Window, o modo mais simples de se utilizar a Command Window é como uma calculadora de altas capacidades. Isso pode ser feito de maneira bem simples, basta digitar a expressão matemática no prompt e então a gente termina dando Enter. As operações matemáticas elas acontecem de uma maneira muito simples no MATLAB. Os números podem ser usados diretamente em cálculos aritméticos, ou então eles podem ser atribuídos a variáveis para serem empregados em cálculos futuros. Mas, em se tratando das operações aritméticas, eu vou exemplificar agora uma a uma das operações mais básicas. Por exemplo, 2 mais 3, aqui está um exemplo de adição. Um exemplo de subtração, 8 menos 4. Um exemplo de multiplicação, 3 vezes 6. Exemplo de divisão à direita, por exemplo, 4 dividido por 5, o que significa dizer que eu terei o meu numerador 4 dividido pelo meu denominador 5. E no caso contrário, posso inverter aqui a nossa barra e trabalhar com a divisão à esquerda. E dessa forma
eu tô repassando ao MATLAB que ele faça a divisão do 5 pelo número 4, ou seja, o 5 passa a ser nosso numerador e o 4 passa a ser nosso denominador. Peço Enter, eis então o nosso resultado. E a última operação aritmética que eu vou estar destacando aqui é a potenciação, por exemplo, 2 elevado à sexta. Aqui então o nosso resultado, 64. E obviamente eu posso estar utilizando também a potenciação como uma forma de resolver problemas de radiciação, uma vez que eu faça a minha base ser elevada a expoentes fracionários, tal qual a matemática nos permite. Então aqui eu calculei a raiz cúbica de 3, 1.4422. E aí você, aluno, pode estar se perguntando agora, caso já tenha visto, qual o significado das operações de multiplicação e divisão precedidas por ponto. Talvez já tenha sido seu caso de ter visto a utilização dessa estrutura. Mas aí eu chamo a atenção que ela só é utilizada para operações com vetores e matrizes, que serão focos de aulas mais à frente no nosso curso. Por hora, trabalharemos apenas com a criação e na próxima aula com a realização de operações entre variáveis mais de natureza escalar. Já pegando a deixa para abordar as variáveis escalares, eu vou repassar agora para vocês um comando que é muito interessante para se utilizar no MATLAB, que é o CLC, comando que é repassado para realizar a limpeza da command window. Então você vê que a partir do momento que eu digitei CLC, dei Enter, toda a nossa command window ficou limpa. Nossa tela ficou 100% limpa na command window, mas eu chamo a atenção de que nada foi feito em relação ao workspace. Nenhum conteúdo foi apagado em relação ao workspace e muito menos em relação ao nosso command history. O CLC ele simplesmente promove essa limpeza da command window para facilitar a nossa visualização aqui, nosso campo de trabalho na command window. Em se falando de criar variáveis escalares, eu vou chamar a atenção a você, estudante, que o que é uma variável, na verdade. As variáveis elas são um espaço de memória reservado para armazenar um certo tipo de dado, obviamente tendo um nome para referenciar o seu conteúdo. Então, quando uma variável é declarada no MATLAB, ele aloca um espaço de memória onde o conteúdo da variável vai ser armazenado. E ao se utilizar essa variável, automaticamente o conteúdo, ou seja, o dado armazenado, ele é passado ao comando, à sentença que fará uso dela. Então, e o que acontece quando é atribuído um novo valor a essa mesma variável? O MATLAB faz a sobreposição do conteúdo anterior, ou seja, ele substitui o valor anterior pelo novo valor, o valor que você está dando por último na sua utilização do MATLAB. Então, para exemplificar a declaração de uma variável, vou criar aqui uma variável de nome var e fazê-la receber o conteúdo 9. Chamo a atenção a você, estudante, que no MATLAB o operador matemático de igualdade ele é chamado de operador de atribuição. Então, vou fazer a variável var, de nome var, receber o conteúdo 9. E se eu fizer novamente essa mesma variável receber um novo valor, por exemplo 20, e der Enter, o valor que está de fato armazenado após essa sequência de atribuições aqui é somente o valor 20. Então se eu chamar aqui var e executar com Enter, o valor que reaparece para a gente é o 20. E eu posso estar verificando também aqui na nossa workspace, ou seja, o 20 sobrepôs o valor anterior, o valor 9 que estava aqui na primeira declaração, a primeira vez que a gente entregou um valor variável var. Certo, pessoal? Vou também chamar a atenção de vocês quanto à questão das regras para a criação de nomes de variáveis no MATLAB. O nome das variáveis eles têm que obedecer algumas regrinhas básicas. E a primeira é: qualquer variável tem que necessariamente iniciar seu nome com uma letra. Pode ser tanto letra maiúscula quanto letra minúscula, mas tem que ser com letras. Na sequência, os demais caracteres que compõem o nome dessa variável, você pode alternar
entre mais letras, ou utilizar números, e até o caractere underscore, o nosso underline do teclado. Então vou realizar uma limpeza de tela novamente e reiterar o que eu repassei como possibilidades em criar nome de variáveis no MATLAB. Eu posso construir o nome da variável somente com letras minúsculas, eu posso utilizar letras maiúsculas mesmo no início do nome da variável, ou fazer isso também no meio do nome. Eu posso estar utilizando tanto letras quanto números e ou underline, por exemplo, fazer essa variável receber o valor 50. E então o que não pode ser feito na hora de criar nome de variáveis, por exemplo, tentar iniciar o nome de uma variável com um número. Isso aqui não é permitido. Também não é permitido eu tentar iniciar o nome da variável com caractere underline, por exemplo. Também não é possível eu tentar gerar um nome composto no MATLAB, obviamente separando o primeiro e o segundo nome com espaço. Não se pode separar por espaço o nome de nenhuma variável. Então uma alternativa a isso seria colocar um número aqui no meio, ou tentar utilizar o underline. Se de repente eu quiser criar a variável de nome nome underline var, uma sugestão, por exemplo. E pessoal, meus queridos alunos, também ficam proibidos, também fica proibido você tentar criar o nome de uma variável atribuindo a essa variável o nome de uma função que já é padrão do MATLAB. Então eu não posso tentar criar o nome de uma variável com o nome sim, já que sim ela é uma função no MATLAB destinada a calcular senos de determinados ângulos repassados em radiano. E teremos uma aula mais à frente serão abordadas várias e várias funções que são padrões no MATLAB. Então evitem totalmente, não, em hipótese alguma, criem uma variável com o nome de uma função padrão. E também não criem variáveis com nomes das constantes especiais do MATLAB. O MATLAB já tem algumas constantes por padrão, e na mesma aula que vão ser abordadas essas funções padrão no MATLAB, aula de número 4, serão listadas algumas funções padrões do MATLAB e seus respectivos nomes. Então fica proibido, terminantemente fica totalmente proibido nomear uma variável tanto com o nome de função padrão no MATLAB quanto de uma constante padrão do MATLAB. Então pessoal, para finalizar nossa aula, vou repassar a vocês 3 comandos que são muito utilizados dentro do MATLAB. O primeiro que eu vou repassar é o comando clear, e esse comando, uma vez que ele é chamado seguido de um nome de uma determinada variável que já foi criada nessa nossa utilização do MATLAB, como por exemplo a variável var, a variável nome 1 underline ou a variável ans, eu posso estar então deletando, destruindo essa variável. Então se eu fizer, por exemplo, clear var, eu vou estar destruindo essa nossa variável var e ela vai desaparecer, obviamente, da nossa workspace. Vou dar enter, então tá aí, deletamos a nossa variável var. Caso eu queira deletar todas as variáveis que já foram criadas nessa utilização, eu posso simplesmente chamar o comando clear, que é a mesma coisa de clear all, tanto faz. Essas duas sintaxes são possíveis para executar a mesma ideia, que é de apagar todo o conteúdo, que é deletar todas as variáveis, ou seja, apagar todo o conteúdo da nossa workspace. Então, chamando clear all, nossa workspace agora ficou zerada. Nenhuma das variáveis que existiam, na verdade, nenhuma das variáveis que estavam existindo antes da chamada da função clear, agora não existem mais. Então, para explicar as últimas duas funções que eu vou estar repassando vocês agora, eu vou limpar primeiro a nossa tela com o comando clc, que já tinha sido dado desde o início da aula. Vou criar duas novas variáveis, vou chamar de variável 1, entregar o valor 90 a essa primeira variável, encerrar com ponto e vírgula para omitir a confirmação do MATLAB no prompt de comando.
e vou criar uma segunda variável, variável 2, que recebe o conteúdo 55, por exemplo, novamente repetir ponto e vírgula. O terceiro comando que eu vou repassar é exatamente o comando who. O que o who faz? Ele exibe uma lista de variáveis que foram declaradas, que estão ativas na memória. Então, vou dar a confirmação. Ele diz que foram criadas as seguintes variáveis para a gente, tanto a variável var1 e a variável var2, que obviamente estão contidas aqui, que estão exibidas na nossa workspace. E o último comando que eu vou estar repassando a vocês é o comando whos, que ele vai exibir para a gente uma lista das variáveis declaradas na memória, como o who faz, só que acrescentando as informações dos tamanhos em bytes e a classe de armazenamento dessas variáveis. Então, vejam só, aqui a gente tem a coluna do nome, e a gente tem a variável 1 e a variável 2, o respectivo tamanho dessas variáveis, são variáveis de tamanho 1 por 1, como eu comentei na nossa primeira aula. O principal objeto de manipulação do MATLAB são matrizes. Então, mesmo que eu declare uma variável escalar, como foi o caso da variável var1, o MATLAB considera ela como uma matriz 1 por 1. Ele dá aqui o tamanho dessa variável, todas as duas, tanto a variável var1 quanto a 2, ocupam 8 bytes. E a classe que o MATLAB manipulou automaticamente, ele declarou essas variáveis com essas classes automaticamente com a classe double. Então, pessoal, para finalizar nossa aula de hoje, eu vou só chamar a atenção, um detalhe que eu já ia deixando passar aqui nessa nossa aula, mais uma proibição, na verdade, quanto à declaração das nossas variáveis. Na criação do nome também fica proibido você, o estudante, criar uma variável com o nome de alguma função padrão do MATLAB, ou também tentar criar uma variável que tenha o nome de um determinado comando, como os que já foram repassados aqui nessa nossa aula de hoje. Então, eu não posso tentar criar uma variável com o nome CLC e fazer ela receber o conteúdo 90, por exemplo. Fica totalmente proibida essa possibilidade. Ou criar uma variável com o nome, whos, por exemplo. Totalmente proibida essa possibilidade no MATLAB. Então, pessoal, é isso aí. Vou encerrar aqui nossa aula. Acabei fazendo uma aula um pouco maior do que eu esperado, mas vamos em frente.